Eu não sei qual é o seu salmo predileto, não sei. E muitas vezes nós queremos muito ter como salmo de cabeceira o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu-me, clamou, tirou-me de um lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha. Uma oração que testemunha da fidelidade, do cuidado e da resposta do Senhor. Que bom podemos declarar isso diante do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua presença, pelo teu cuidado, cuidando de nós. Mas essa semana eu pude meditar também naquele salmo que termina o salmo e não termina o problema. Termina o salmo e a resposta não chega. E se os irmãos tiverem cuidado, lá no capítulo 13, desde o capítulo 9, final do capítulo 9, meio do capítulo 9, você vai perceber que Davi traz diante de Deus lamentos. Lamentos pela perda, lamentos pela dor, lamentos pela dificuldade, lamentos que têm marcado a vida daquele homem. Não se sabe ao certo em que momento de sua vida esse salmo foi composto. Provavelmente alguns dizem quando Davi fugia de Saul, quando Davi fugia do seu filho Absalão, mas eu quero dizer que quem sabe esse tem sido o seu salmo de cabeceira. E nós somos testemunhas como igreja, da quantidade de irmãos e irmãs que hoje estão enfrentando as mais diversas enfermidades, em especial o câncer, tratamento oncológico, sessões de quimioterapia que parece que não vão ter fim, situações as mais diversas pela qual nós temos apresentado essas vidas, essas famílias no altar do Senhor. E meu coração se voltou essa semana para o Salmo 13. E eu preciso confessar uma coisa aos irmãos. Eu já estive meditando aqui no Salmo 13 também. Mas é tão bom quando a gente percebe que o Salmo continua lá. Mas aquele que se disponha a ler, meditar, se debruçar sobre ele, já não é mais o mesmo. Porque as situações da vida mudam a cada instante. Meu desejo é oração. É que esse Salmo, composto por Davi, há quase 2 a 3 mil anos atrás, possa falar poderosamente ao seu coração também, como falou ao meu, como possa falar também ao seu coração. Nós não vamos ler o Salmo 13, nós vamos meditar a cada trecho, a cada experiência, a cada situação, a cada condição que Davi enfrenta, e ali ele relata, ele se abre, ele se derrama diante do Senhor, e traz inquietações que são minhas, que são suas. E nem por isso a gente se rebela contra Deus, nem por isso a gente se revolta contra Deus. É tão bom quando a Bíblia nos declara, nos ensina que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas não é porque era alguém perfeito, nós sabemos que Davi não era perfeito, mas alguém que era transparente. Se está doendo, diga: Senhor, está doendo. Se você não está entendendo, eu sigo: Senhor, não estou entendendo nada, mas eu confio na tua ação. Senhor, está demorando, eu continuo olhando, colocando os meus olhos para o céu, na esperança de que tua resposta possa chegar. Mas enquanto isso, louve, adore, glorifique o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós, e não podemos ter em mente outra coisa, a não ser o seu cuidado, a sua presença constante, que nada nem ninguém vai roubar a sua presença ou a nossa vida da sua face e dos seus olhos. E só a título de informação, algumas considerações. É um salmo hermeticamente perfeito. São 6 versos. A cada 2 versos se revela uma nova condição. E quem sabe alguém pode estar pensando: meu Deus, que sabedoria de Davi poder separar os versos, cada 2 versos, uma situação diferente. Mas eu preciso trazer uma informação para você. A Bíblia não foi escrita com os capítulos e com os versos. Talvez esteja falando algo que você já sabe. Mas um grande arcebispo lá em Cantuária, Stephen Langton, em 1227, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Não sei se essa informação é nova, se essa informação até então você não sabia, mas a Bíblia não era formada por capítulos, mas apenas uma sequência de livros. E eu imagino como é difícil, não é, irmãos? Como era difícil
Se hoje alguns têm dificuldade em encontrar os livros da Bíblia, imagine sem os capítulos identificando cada um. Mas um tipógrafo parisiense chamado Robert Epiphanes, em 1551, dividiu a Bíblia em versos. Transformou os capítulos em versos, e hoje a gente pode ler a Bíblia e poder anunciar Abacuque 2, verso 3, verso 4, e nós sabemos exatamente onde localiza aquele texto. Mas encontro uma citação do Dr. Charles Swindoll a respeito do comentário desse salmo, para que a gente possa se situar dentro da realidade, da necessidade, da realidade que esse salmo nos convida a viver. O Charles Swindoll, ele declara: o salmo começa no fosso do desânimo e termina nos picos da montanha do êxtase. Situações que ainda não foram resolvidas, pelas quais você continua orando. Fechamento de diagnóstico, sessões intermináveis de quimioterapia, quem sabe a oração por um filho, por um marido, por alguém que está afastado, por alguém que está longe dos caminhos do Senhor, mas você não tem perdido de vista a certeza do cuidado do Senhor. Eu dizia a alguém ontem: é tão bom quando os filhos podem confessar a Jesus, seus pais ainda estando vivos. Aquele pai vai poder desfrutar daquela promessa, daquele voto, daquela certeza que Deus não, a sua palavra não voltaria vazia. Mas alguns partiram sem ver, sem testemunhar da promessa, e depois que esses pais partem, esses filhos decidem seguir o Deus de seu pai, de seus pais, que naquele momento se torna o Deus dele. Eu não sei qual tem sido a sua situação. O meu desejo e minha oração é que o Salmo 13 seja o seu companheiro de cabeceira, de vida, de jornada, que possa trazer alento, esperança e a certeza de que Deus não esquece de ninguém. E a primeira lição que eu posso encontrar no Salmo é que ele consta, nos primeiros versos, constam 4 questionamentos. Você perguntou a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por que eu? Por que minha família? Por que situações como essa nos alcançam diante da humanidade de 8 bilhões de habitantes, exatamente eu, minha família, tivemos que lidar com isso, situações que nos alcançaram, situações que temos enfrentado, e muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, e tentamos encontrar em nós, em nossa atitude, em nosso comportamento, situação que não vamos encontrar resposta, tentando com isso justificar aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. E o primeiro questionamento está lá no versículo 1, na parte A, uma sequência de até quando? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim. Quem sabe esse tem sido a sua angústia, o seu lamento, a sua condição. Senhor, estou vendo que todo mundo é lembrado. Há pouco a irmã disse: olha, eu quero agradecer porque eu estava enferma, orei e Deus me curou, estou aqui para testemunhar. Quem sabe você tem ouvido testemunho de pessoas que concluíram o processo e puderam declarar da fidelidade do Senhor. Mas o maior desafio, irmãos, não é poder testemunhar daquilo que Deus fez, da sua ação em nossas vidas, mas daquilo que Deus está fazendo. Ainda não recebi a bênção, mas eu continuo com meus olhos voltados para o céu. O salmista se sentia esquecido e abandonado. Situações que todos nós um dia podemos enfrentar, diante da dificuldade, da adversidade, que muitas vezes batem à nossa porta. É tão bom quando podemos viver nessa dependência do Senhor. E Davi também escreve lá no Salmo 35, no verso 17, Senhor, até quando ficarás apenas olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Quantas vezes nos sentimos sozinhos, diante de uma multidão, tanta gente à nossa volta, e estamos enfrentando situações as mais difíceis, e quando nos recolhemos ao reservado do nosso quarto, ali nos derramamos diante do Senhor.
Os irmãos devem ter visto a relação de irmãos e irmãs que estão fazendo tratamento oncológico. E muitos outros, quem sabe você conhece e não consta na nossa relação. E eu contei, são 24. Agradeça a Deus, que provavelmente o seu nome não consta nessa relação. Mas vamos orar por aqueles que estão hoje no meio da tempestade, enfrentando sessões de quimioterapia, de todo um processo que fragiliza a saúde do homem. Eu não sei se você tem olhado para o salmista do Salmo 35, no verso 17, quando contempla a circunstância, a situação à sua volta, e começa a olhar na direção dos leões que estão a ponto de atacar. Mas encontra uma outra citação, lá em Isaías, no capítulo 49, versos 14 e 15. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Tem visto a situação de muita gente, mas a minha tem passado despercebido aos olhos do Senhor. E o Senhor responde a mim e a você: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele não esquece de nenhum, conhece cada um de nós pelo nome. Já disse aqui outras vezes, tenho dito aos grupos com quem tem estado, que algumas comunidades ensinam seus fiéis a levar um documento, uma peça de roupa, e apresentar a Deus aquela pessoa: Senhor, olha, mas o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, não precisa saber o seu endereço, quem é você. Ele nos conhece cada uma das nossas dores e das nossas inquietações, e do que está fazendo, vai produzir em nós vida, transformação, intimidade com esse Deus. Mas encontro mais uma vez a expressão até quando, no verso 1, ainda no parte B. Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? O meu problema está passando despercebido aos teus olhos. Vejo tanta gente ser abençoada, olha aí que tem gente que nem tem tanta intimidade com Deus, e o Senhor tem ouvido a sua oração. O Senhor tem se debruçado e atendido essa oração, e eu, Senhor? O salmista se sentia como se estivesse sendo tratado com desprezo e descaso. Eu sou o último da fila. Sempre que vai chegar a minha vez, o Senhor me leva de volta para o final da fila, e lá estou eu novamente, tendo que esperar todo o processo, e gente que está na minha frente, e gente que é abençoada, e orações são respondidas, e eu, Senhor? E eu, Pai? Teu filho, tua filha. E é interessante como essa inquietação pairava o coração de Davi. E muitos salmos. Em casa, quem sabe você vai poder encontrar expressões repetidas de até quando. Se pelo menos tivesse uma data, olha, pode orar até 2027, e nós orávamos na expectativa de que aquele dia iria chegar. Se pelo menos o Senhor nos prostrasse uma data na qual eu pudesse me amparar, me segurar, e entender que a partir dali eu testemunharia da minha cura, da resposta à minha oração. É tão bom quando podemos entender desse Deus, um Deus que nos permite situações assim, porque Ele quer ser glorificado em nossas vidas. Nós temos aprendido que na normalidade, muitas vezes nós não glorificamos ao Senhor, mas ao primeiro sinal da tempestade, lá estamos nós: mestre, acorda, porque a situação está difícil, estamos a ponto de afundar, e Jesus acorda e faz bonança, e aquieta os ventos e o mar, e logo se volta à normalidade. O capítulo 89, no verso 46, mais uma vez, na verdade, duas vezes, no mesmo verso: até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando, Senhor, a tua ira queimará como fogo? Não sei em que direção você tem olhado, não sei o que tem tomado a sua atenção, não sei o que tem levado o seu entendimento, mas lembramos muito bem da experiência de Pedro.
Quando Jesus aparece andando sobre o mar e Pedro afoito, identificando que era Jesus, deixa Jesus ir ao seu encontro. E Jesus diz: vem. E a Bíblia nos ensina que Pedro começou a andar sobre as águas, mas logo deixa de orar na direção do mestre, começa a olhar as circunstâncias, as ondas, o mar, o vento, e ele se deixa levar e começa a afundar. Não sei em que direção você tem olhado. Quem sabe tem olhado por até quando? Dê pelo menos uma data, Senhor. Mas encontro uma linda citação de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 11. Ele diz a mim e a você: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O salmista diz que eis que não dorme nem dormita aquele que te guarda. O guarda de Israel não dorme. Não dorme. Ele está velando por você, por mim, ainda que não pareça, mas não se deixe levar pelas circunstâncias. Mas continuo peregrinando e caminhando, um coração marcado pela dor, pela demora, pela inquietação. E lá no verso 2, na parte A, mais uma vez, Davi apresenta ou se derrama diante do Senhor, e mais uma vez traz essa inquietação. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia, Senhor? Até quando? Será que eu vou morrer? Será que eu vou enfrentar situações como essa? Será que eu não verei a glória do Senhor? Será que não vou dar um testemunho na minha igreja da fidelidade do Senhor? Nessa situação, o salmista vivia uma eterna apreensão e ansiedade de esperar o dia. E muitas vezes nós esperamos o dia e esquecemos de viver o dia a dia. Olhamos apenas para a linha de chegada, esquecemos de desfrutar da corrida, de olhar para os lados e ver quantas maravilhas o Senhor tem manifestado em minha vida, que eu não conseguiria contemplar se viesse caminhando por situações confortáveis e agradáveis. Aproveite a estrada, desfrute da companhia. A linha de chegada vai acontecer, vai, porque o nosso Deus é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Há pouco nós lemos a experiência do profeta Abacuque, e esse homem traz consigo também uma inquietação. No verso 2 do capítulo 1, ele declara: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? O Senhor está parado, o Senhor está inoperante, o Senhor não está fazendo nada diante da situação que eu tenho à minha volta, e isso tem me causado uma inquietação, isso tem causado em mim toda a frustração de continuar orando, de me prostrar diante do Senhor. Quem sabe você tem sido levado a buscar a presença do Senhor em meio às dificuldades financeiras que muitas vezes nós temos enfrentado, desemprego, situações difíceis que muitas famílias de nossa igreja, e nós sabemos muitos que têm enfrentado situações assim, e quem sabe tem sido essa situação, ou essa condição que você tem vivido. Não se deixe levar por esse até quando, não olhe nessa direção, mas declare ao Senhor aquilo que Ele declara, no capítulo 65 de Isaías, verso 24, antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. As nossas preces não são descartadas, desprezadas diante do Senhor. Mas encontro último e final, até quando, no versículo 2, na parte B, os irmãos percebem que por 2 versos, 4 até quando são apresentados a Deus. E nesse último até quando, do Salmo 13, ele declara: Senhor, até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando essa situação ainda vai se prolongar? E eu vendo, ao invés de orar, mais as coisas se dificultam, mais as coisas se avolumam, o inimigo vem contra mim e eu já não sei mais o que fazer. O salmista estava tomado pela angústia e pela aflição.
situações que muitas vezes querem roubar a nossa paz. E mais uma vez, encontro Davi. Os irmãos percebem quantas vezes Davi abre o seu coração e diz: Senhor, até quando? Marca uma data, identifica um momento em que eu vou poder me reunir com a tua casa, com o teu povo e dizer obrigado, Senhor. E lá no verso 74, nos versos 10 e 11, a palavra do Senhor nos mostra até quando o adversário irá zombar de mim, ó Deus. Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita. Não fiques de braços cruzados, destrói-os. E muitas vezes nós queremos a justiça aqui, dos homens. Muitas vezes saímos frustrados, porque essa justiça não acontece. A única justiça que prevalece é a justiça do nosso Deus. Mas aí encontro a expressão do profeta Isaías no capítulo 45, no verso 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não arderão, não o deixarão em brasas. Tome posse. Experimente dessa certeza, viva nessa garantia, que quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o Senhor. E muitas vezes encontro experiência como essa, relatada pelo Dr. Charles Swindon. Até que a gente canta uma música do Kleber Lucas. O céu pode estar repleto de nuvens de tempestade que escondem o sol, mas o sol continua a brilhar do outro lado das nuvens. Isso é só uma impressão, é só uma visão, de baixo para cima. Mas o Senhor continua a reinar, o Senhor continua a agir. Mas se na primeira lição eu encontro 4 questionamentos, na segunda lição eu encontro 3 súplicas. E a primeira delas se encontra lá no capítulo 3, na parte A. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Até então, o olhar do Senhor tem me evitado, não tem visto, nem tem me notado, não tem relevado a minha condição, e naquele momento ele abre o seu coração e deixa de se lastimar, de questionar, de duvidar, e começa a se debruçar, se prostrar diante da ação de Deus. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. O salmista, que antes buscava encontrar em Deus respostas para a sua condição, agora se põe a rogar. Senhor, me ajuda. Senhor, lembra de mim. Senhor, peleja a minha causa. E é tão bom quando podemos nos voltar diante do Senhor e apresentar não inquietações, lamentos, mas na total dependência do Senhor. Onde antes residia um coração questionador, logo passa a morar um coração que aprendeu a clamar. Senhor, me ajuda a superar, me ajuda a vencer, me ajuda a suportar cada um desse momento que eu tenho enfrentado. É tão bom quando posso ler o Salmo 34, no verso 18, e o salmista também declara: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E nessa prece, nesse derramar de Davi para com o Senhor, ainda no verso 13, na parte B, ele diz assim: ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Não me deixe ficar prostrado, olhando apenas uma direção, tendo os olhos voltados apenas para o problema. Me deixa perceber, enxergar aquilo que tens para a minha vida. Me dá olhos de fé, de enxergar que o dia, apesar da demora, da expectativa, esse dia vai chegar. Quando o homem se dispõe a aproximar-se de Deus, alguém precisa mudar, e esse alguém não pode ser Deus. Se você tem se aproximado do Senhor, se você tem se derramado diante dEle, sabe que nesse processo, alguém precisa mudar, alguém precisa ceder, e esse alguém nunca será, nunca foi, nunca será o nosso Deus. E é tão bom quando a gente olha com fé para a esperança. No capítulo 31, na parte B, no verso 7,
Exultarei com grande alegria por teu amor, pois viste a minha aflição e conheceste a angústia da minha alma. É um Deus que nos conhece. Quando o salmista no Salmo 139 nos mostra esse Deus que conhece por fora, quando me deito, quando me levanto, Ele também nos conhece por dentro, esquadria o meu pensar. É um Deus que nos conhece, no qual nos derramamos diante dEle. No versículo 4 do capítulo 13 diz assim: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Senhor, não permita que eu seja derrotado, humilhado. E interessante como alguns salmos, o próprio salmista diz, o ímpio diz: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus? Sabe, irmãos, nós conhecemos um homem, deixa eu corrigir, um grande homem, chamado pastor Rogério Scheidegger Maia. Quantas vezes esse homem trouxe para nós palavra de esperança. Muitas vezes o pastor Roberto o convidava e ele já fragilizado, sentava numa cadeira e ali testemunhava de um Deus que é fiel. E eu lembro quando certa vez ele disse, se alguém se aproximou, diz: olha pastor, o senhor é um homem de intimidade com Deus, e por que Deus não lhe responde? E muito sabiamente ele respondeu: porque enquanto Deus não me cura, eu vou encontrando pessoas na mesma condição que eu, e vou poder testemunhar da sua fidelidade. Quem sabe a condição que você tem vivido, tem servido como instrumento na mão de Deus para encorajar, para motivar, para despertar alguns que estão enfrentando situações como essa. No Salmo 91, no verso 7, uma palavra de proteção, de confiança, de garantia de que aquele que tem cuidado de nós tem estado atento. No Salmo 91, no verso 7, diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Louvado seja o nosso Deus, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado, pela sua presença, e que nos dá a garantia de vitória, se não aqui, mas com certeza teremos vitória lá na eternidade. Mas em primeira lição nós podemos encontrar 4 questionamentos. Na segunda lição eu encontro 3 orações ou preces diante do Senhor. Na terceira parte encontro 2 certezas. E ainda no capítulo 13, o verso 5, o salmista deixa de se lamentar, de questionar, de duvidar, de praguejar, não mais de se inquietar com a condição, e passa a se prostrar diante do Senhor. Praguejar, isso foi meu, irmão, não foi de Deus não, viu? Aquele homem se prostrava a questionar até quando, mas a partir do versículo 3, ele começa a se prostrar diante do Senhor. E agora ele entrega, ele confessa que não tinha outro bem, que não tinha outra maneira de Deus trabalhar com a sua vida. No versículo 5 ele diz assim: eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Deixe de olhar para as circunstâncias à sua volta, comece a olhar na direção dos céus, como o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele deixa de olhar pelos montes, ameaça, medo, e diz: olha, não vou me deixar levar por isso, porque o meu socorro vem do Senhor. Onde antes existia um canto de dor, logo se converte numa canção de louvor a Deus. Onde antes reinava a desesperança, logo passa a reinar a confiança. Onde antes quem mandava era a ansiedade, logo a sobriedade ocupa o seu lugar. Depende para onde você tem olhado, a sua alma tem se levado a agir conforme a sua mente, conforme os seus olhos, por onde você tem enxergado. Ainda no Salmo 33, no verso 18, que serve como conforto para nós, como certeza de presença, certeza de cuidado, certeza de proteção, o Senhor declara: mas o Senhor protege aqueles que o temem,
e os firma a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Essa é a certeza de um Deus que está sempre conosco em toda circunstância. Mas encontro uma outra certeza, quem sabe a minha e precisa também ser sua. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O problema não foi resolvido, a situação não foi sanada, o dia não chegou, mas ele deixa de olhar em direção aos problemas, se prostra a olhar em direção daquele que tem solução para a sua vida. Até a percepção do salmista em relação a Deus é mudada, sem haver nenhum sinal da intervenção de Deus. Deus não respondeu, mas aquele homem deixa de questionar, de se lastimar, de duvidar, e se volta a clamar, a se humilhar diante do Senhor, confiando que aquele que cuida de nós, logo logo virá como resposta para as nossas vidas. Ainda no Salmo 42, no verso 11, eu olho para mim, você olha para dentro de você mesma. Quem sabe você hoje está enfrentando situações difíceis, e o salmista olha para si, olha para dentro de si, começa a se inquietar, e o convida, um autoconvite, a deixar de olhar na direção errada e passar a olhar na direção do Senhor. E ele pergunta duas questões: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu Salvador e o meu Deus. Falei do pastor Rogério, da experiência de conhecê-lo, mas também conhecemos um grande homem, o nosso amado Rodrigo Café. Alguém que não se deixa levar pelas circunstâncias, pelo problema. Domingo após domingo ele estava aqui à frente, e quem não o conhecia, disse: olha, ali está a gente que não enfrenta problema, a gente não conhece a situação de cada um dos irmãos, gente, quem sabe está ao seu lado, senta próximo a você, mas que tem enfrentado situações difíceis, gente que tem esperado resposta da parte do Senhor, e essa espera tem demorado. Encontro a citação do William Barclay. Ele escreve: pela graça de Deus, Davi transformou o seu sofrimento em cântico, e os deixou para nos encorajar nos momentos, em nossas tribulações. É tão bom quando a gente pode declarar isso ao Senhor, e apresentar diante dele a nossa queixa. Se antes declarei que conheci e conhecemos um grande homem chamado pastor Rogério Scheidegger Maia, também há pouco declarei que nós conhecemos um homem chamado Rodrigo Café. Também tive a oportunidade de conviver ao lado de uma mulher chamada Dirlene Santos, e algumas vezes estive com Dirlene no hospital, e não ouvi em nenhum momento palavras de inquietação, de revolta, de incompreensão, mas ela dizia sempre: olha, se o Senhor me escolheu para estar aqui, eu quero terminar os meus dias glorificando e exaltando o nome desse Deus. Eu separei um filme, prepara aí por favor, Luan, e eu preciso desde já informar os irmãos, um trecho do filme The Chosen, mas esse fato não consta das Escrituras. Foi uma inserção, quem sabe transformar lírico, mas que serve de lição para nossas vidas. O momento que está relatado aqui traz algumas informações. O autor inseriu esse diálogo de Jesus com Tiago, ou Tiago menor, no momento que antecedeu o envio dos discípulos, lá no capítulo 10 de Lucas. A chamada grande comissão, quando os discípulos saíram para testemunhar que o reino de Deus estava próximo, e Jesus disse: olha, eu vou lhes dar autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas volto a dizer, esse texto não consta das Escrituras, e é outra informação também. Vamos perceber que o Tiago, ou Tiaguinho, ele tem uma paralisia parcial da sua perna, que também nem no momento das Escrituras encontramos isso, mas o meu desejo é que muito mais do que uma contextualização, ou uma confirmação do texto dentro da palavra, o filme dentro da palavra, possa produzir em mim, em você,
o desejo de olhar não para porquê, não perguntar até quando, mas depender e confiar no Senhor. O filme tem áudio, viu, Luan? Pronto, por favor, pode exibir. Mestre. Tiaguinho, Eu queria lhe fazer uma pergunta. por favor. O senhor vai nos mandar com a habilidade de curar os enfermos e coxos? Sim, foi isso que o senhor disse. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim, é claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível. Por que não me curou? Porque eu confio em você. O quê? Tiaguinho. Meu precioso Tiaguinho. Eu preciso que você me ouça com muita atenção. Na vontade do Pai, eu poderia curar você. Agora mesmo. E você teria uma boa história para contar, certo? Sim, que o senhor faz milagres. Essa é uma boa história. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais. Até milhares. Mas pense na história que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir. Se eu não te curar. Saber proclamar que você ainda louva a Deus apesar disso. Saber como focar em tudo o que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você sabe que vai passar a eternidade sem sofrimento. A quantas pessoas você acha que o Pai e eu confiamos isso? Não muitas. Mas os outros, eles são muito mais... Muito mais o quê? Eu não sei, fortes, melhores nisso. Tiago, eu te amo. Mas não quero ouvir isso nunca mais. Em primeiro lugar, é muito mais fácil lidar com seu passo lento do que com o temperamento do Simão. Acredite em mim. Você é rápido? Você parece impressionante quando anda? Talvez não seja. Mas essas são coisas com as quais o Pai não se importa. Tantas pessoas precisam de cura para acreditar em mim. Ou elas precisam de cura porque seus corações estão muito doentes. Isso não se aplica a você. E muitos são curados ou não curados porque o Pai Celestial tem um plano para eles que pode ser um mistério. E nos lembramos do que Jó disse. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você deixar essa terra e encontrar o seu Pai no céu, onde Isaías promete que você pulará como um cervo, sua recompensa vai ser grande. Mal posso esperar para ouvir suas histórias quando voltar. Shalom, meu filho. Shalom. E Tiago, lembre-se. Você vai ser curado. É só uma questão de tempo. Shalom, meu filho. Shalom. Vamos orar.
Muito obrigado, Senhor, pela certeza que é o Senhor que cuida de nós. Não nos permita, Senhor, olhar para as circunstâncias, ser levados a pensar que esse é o fim, que o Senhor não tem se lembrado de nós, que o Senhor não tem levado em conta a minha oração, a minha inquietação e a minha condição. Ajuda-nos, Senhor, a orar, a olhar na Tua direção e a depender totalmente da Tua vontade. Mas enquanto o Senhor não realiza o milagre, mas que possa encontrar em meus lábios, em nossos lábios, oração de louvor ao Teu nome, Senhor. Ajuda, porque creio, imagino que para muitos não tem sido fácil. Mas não permita que eles se deixem levar pelas circunstâncias. Mas o desafia, o Senhor os encoraja a olhar na Tua direção, na certeza que a resposta virá do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém. Você pode ficar de pé? E nós vamos cantar dessa certeza de quem cuida de nós não sou eu, quem cuida de você não sou eu. A mão do Pai está sobre cada um de nós e tem cuidado de nós, das nossas aflições, das nossas inquietações, tudo, nada disso passa despercebido do Mestre a nosso respeito. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia.
irmãos podem sentar. Graças a Deus pela manhã tão maravilhosa que o Senhor nos proporcionou. Deixa eu dizer-lhe uma coisa, a palavra não vai ficar aqui. Eu queria desafiar você, é provável que enquanto você ouvia cada palavra, cada sentença, cada canção, você, quem sabe, imaginou alguém que você gostaria que aqui estivesse. Aconteceu com você isso? Deixa eu fazer-lhe uma sugestão, multiplique essa palavra. Se você estiver com o seu aparelho celular, você vai lá na conta da igreja no YouTube. E você vai encaminhar, ou agora ou depois, mas olha, não deixa para fazer depois não, porque normalmente essas coisas a gente acaba esquecendo. E você vai multiplicar os ouvidos que vão ouvir, os corações que serão tocados, as vidas que serão marcadas pela doce palavra do Senhor. Há tanta gente em inquietude, há tanta gente em provação, há tanta gente que carece de uma palavra de esperança, pois o culto da manhã de hoje, você que já está em casa assistindo pelo YouTube vai fazer isso agora, sabe? Você vai dar visibilidade a essa experiência de celebração que nós tivemos. Eu não sei se os irmãos observam, mas como pastor dos pastores desta igreja, eu fico tão feliz. Porque Deus nos deu alguém que parece ter o ministério da consolação. Quando a gente vai escutar o pastor Luiz Carlos, normalmente é ele quem Deus usa para falar de consolação. Se a gente vai ouvir o pastor Farley, não sei se já observaram, mas ele é aquele mestre. O mestre que vem, que explica sistematicamente, que torna as coisas claras, trata de comportamento. Se vamos ouvir o pastor Vitor, provavelmente uma palavra de confronto. É o homem do assim diz o Senhor. É aquele que impacta. Se de repente é o Paulo que aqui está, a gente sabe que ele vai nos convidar a conversar com o hoje. É o contemporâneo. Sabe, é aquele que traz as questões do dia, que acabaram de sair e nos convida à reflexão. Se você vai ouvir o pastor Antenor, você vai ver que em cada sentença, em cada frase, há um zelo absurdo, porque ele escreve aquilo que vai dizer. E é por isso que cada sentença, ela vem carregada de estudo, porque as palavras são escolhidas, são refinadas, e aí você não pode perder uma sentença, não pode perder uma frase. Se é o pastor Jonathan que aqui está, você vai ver alguém que gosta de teologia, que gosta de descobrir caminhos, que aponta para lugares e aspectos que talvez você nunca tenha pensado, nunca tenha imaginado. Que coisa boa, não é, irmãos? Os nossos evangelistas aqui, cada um usado por Deus na sua área, no seu ministério, do seu jeito, mas sempre sendo usados para nos abençoar. Eu sei que eu faltei falar de um pastor, mas eu não sei falar desse não. Desse eu não sei falar. Eu não gostaria que você saísse deste lugar sem que a sua vida fosse colocada no altar do Senhor. Eu queria tanto que você, se rendesse. Que aquela que vem indagando até quando, hoje, olhasse para Deus. E como ele mesmo disse que não foi ele, que não foi Deus, foi ele. Sabe essa gente que está com queixumes, que a palavra não foi queixume, foi o que, gente? Praguejar. Pois bem, eu vou resgatar o praguejar. E vou dizer, olha, você que estava até praguejando, que Deus conforte o seu coração. O que é que eu vou fazer? No lugar onde você está, você vai ficar de pé. E eu creio no poder da intercessão. Eu creio no poder da palavra. Eu sei que a gente não vai mudar a sua situação financeira agora. Eu sei que Deus pode até fazê-lo agora, viu? Mas a situação não vai, provavelmente, num abrir e piscar de olhos, ser modificada. É provável que você saia daqui ainda enfrentando as mesmas dificuldades. Mas sabe aquela coisa de que nós aprendemos com Davi, que o Senhor mudou o meu coração? Não mudou nada à minha volta, mas quer saber? Eu sou o milagre.